A paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui para a apresentação de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Lembramos, irmãos, que nós estamos transmitindo aqui diretamente dos estúdios da TV FATEC em Votuporanga. Se você quiser acessar a faculdade, o site da faculdade é www.fatec.com.br. Lá você também tem disponível os vídeos desta pré-aula. Lembrando aos irmãos que a pré-aula também ela fica lá no site do YouTube. Nós temos um canal da faculdade e essas pré-aulas ficam gravadas lá e disponibilizamos também no Facebook da FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências. Divulgue aí, você divulgando, compartilhando, você está também evangelizando e pregando a palavra de Deus. Nós estudaremos hoje a lição 11, 15 de julho de 2014. O tema hoje é um tema apaixonante, fala sobre o presbitério, bispo ou ancião. Lembrando os irmãos que essas nomenclaturas, presbitério, pastor, evangelistas, diferem de ministério para ministério. Em alguns ministérios, o comando da igreja está na mão do presbitério, e em alguns ministérios, o comando da igreja está na mão dos pastores. Mas nós veremos aqui que pouca coisa difere uma nomenclatura do outro, porque todos têm a função de pastorear, pregar a palavra de Deus e apacentar o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo, ele diz assim, e eu quero ler com os irmãos em tela. Texto áureo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tito 1 e 5. A verdade prática diz o seguinte: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Essa palavra idônea é muito importante, é uma pessoa que tem respeito e consideração perante a sociedade em que ela vive, em todos os sentidos, no sentido conjugal, de família, no sentido espiritual, no sentido material. O presbítero ou presbitério deve ser exemplo da igreja perante a sociedade. A leitura bíblica em classe se encontra em Tito 1, versículos 5 a 7, depois 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Nós não fazemos a leitura, mas os irmãos realizam essa leitura na Escola Bíblica Dominical, nos domingos de manhã, nas igrejas pelos rincões do Brasil. A introdução diz o seguinte: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao Evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. Então, aqui na introdução, nós já temos uma panorâmica de uma das diversas funções em que o presbítero ele deve realizar e desenvolver dentro da igreja. Primeiro, orientar os crentes. Segundo, pregar o Evangelho. E terceiro, participar e liderar a organização da igreja, seja ela espiritual, seja ela material. Na introdução nós já vemos a enorme responsabilidade que um presbítero ele tem perante a igreja. É certo que em muitos ministérios, essa função, essa nomenclatura é desvalorizada, até por criam questões hierárquicas, O presbítero está aqui, o diaconato está aqui, o cooperador está aqui, o membro está aqui e o pastor está aqui. Então cria um fluxograma, um organograma de nomenclaturas hierárquicas, como se um fosse superior ao outro. E em muitos ministérios e em muitos pensamentos, o pessoal fala, o presbitério é um cargo local, como se não tivesse valor algum, e tentando desmerecer a questão do presbitério. Mas nós vimos aqui que a função do presbitério é muito importante na igreja, que é orientar os crentes quanto à palavra de Deus e a organização administrativa e espiritual da igreja. Então, pela introdução aqui nós vemos que na realidade o presbitério, o presbítero tem uma função de pastorado, de pastor, de apacentar o rebanho, como o pastor também o tem. No capítulo 1 diz assim: a escolha dos presbíteros. O capítulo 1 subdivide-se em item 1, significado da função; 2, a liderança local; 3, as qualificações. Significado da função, item 1 do capítulo 1, a escolha dos presbíteros. Diz assim no segundo parágrafo: presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Bom, primeiro tem que ser experiente. E aqui diz que tem que ser de idade madura. Ora,
muitas pessoas podem questionar e perguntar, mas eu tenho um presbítero jovem, muito novo na minha igreja. E aí na lição está dizendo que tem que ser uma pessoa madura. Ora, na época dos apóstolos, a experiência vinha com o tempo, com o amadurecimento, com a idade. Hoje, nós vemos jovens maduros e experientes por conta do estudo que ficou ao alcance de quase todos e a tecnologia, que faz um amadurecimento muito grande e muito rápido das pessoas, da população. Então, é possível sim, nós temos presbíteros jovens dentro da igreja, muito experientes e abençoados e usados na palavra de Deus. Então é possível isso acontecer. O item 2 fala sobre a liderança local. Diz assim no primeiro parágrafo: o apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Qual era esse grupo de obreiros? O grupo de obreiros era os presbíteros. Então nós podemos dizer que Paulo era um pastor. A função do pastor no sentido da palavra aqui seria pastorear as diversas igrejas, e essa questão local, a administração local da igreja, seria dos presbíteros, seria do presbitério, que seria local, a igreja local. Então, qual era a função desses pastores locais, ou seja, presbíteros locais? A função deles era organizar a administração da igreja local. Então aqui já dá para nós termos uma panorâmica hoje na questão de pastor, que o pastor seria o líder de várias igrejas, né? E o presbítero, o líder da igreja local, na função também de pastor. Por isso que uma pessoa que é um presbítero, que está dirigindo e ministrando numa igreja local, nós chamamos ele de pastor, pela função que ele exerce. Ele é presbítero, mas está na função de pastor. Então foi o que Paulo fez. Mas a responsabilidade do presbítero não é desmerecida pelo fato de ele estar numa igreja local pastoreando, em relação a um pastor que pastoreia várias igrejas. Então, o item 2, a liderança local, lembra-nos da importância da administração da igreja local pelo presbitério. Ou seja, sem essa organização local, não há organização maior, que é a organização realizada pelos pastores. O item 3 do capítulo 1, a escolha dos presbíteros, diz sobre as qualificações. Que qualificação eu tenho que ter, você tem que ter, as pessoas têm que ter para ser um presbítero na casa do Senhor, um bispo ou ancião, que é a mesma coisa. Alguns ministérios usam o termo ancião, outros presbítero, outros bispos. Que qualificação eu tenho que ter? Diz aqui no segundo parágrafo: tem que ser experiente na fé, cuidar da igreja, pastorear. Ou seja, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. Ele tem que ter essas características, né? Aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que administra, tem que ser experiente, ou seja, ter cuidado já no trabalho do Senhor, ter experiência de liderança. Ele tem que ter o que mais? Ele tem que ter um cuidado especial com a igreja. Então todas essas experiências e todas essas características têm que vir junto com o presbitério. Então, para nós consagrarmos uma pessoa ao presbitério, ela tem que estar nessas qualificações, ela tem que ter já essa experiência. Tem um irmão ali que já lidera um trabalho, tem um irmão ali que já tem experiência, já está na direção de um trabalho, tem um irmão ali que ele tem todo um cuidado especial. Olha, nos problemas que surgem na igreja, ele vem com lenitivo, ele é apacentador, ele é conciliador, ele é flexível, maleável, ele é próximo das pessoas da igreja. Então essa pessoa, ela tem as qualificações necessárias para ser um presbítero na casa do Senhor. O item 2, né, fala sobre a importância do presbítero ou do presbitério. O capítulo 2, a importância do presbitério, subdivide-se em item 1, significado do termo, item 2, a atuação do presbitério, item 3, a valorização do presbitério. O item 1 do capítulo 2, significado do termo, diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Olha,
a importância, né, e o significado do termo, que a imposição da mão do presbitério tem um significado, tem um poder especial muito grande, portanto nós não devemos desprezar. O que está dizendo aqui em 1 Timóteo 4,14? Não despreze a função e o trabalho do presbitério na igreja, né? Não deixe em segundo plano. É uma função, é uma importância tremenda, porque na imposição de mãos do presbitério há bênção para a igreja. O item 2 fala sobre a atuação do presbitério. Qual é a função do presbitério? Primeiro, função de atuação do presbitério. O que o presbitério faz? Qual é a atuação dele dentro do ministério? Primeiro, chamado para debater e legislar sobre o assunto da igreja. Ou seja, o que é legislar? Criar normas. Esse debater não é contradizer. Debater é encontrar o melhor caminho. Então, o melhor caminho na igreja é encontrado através do presbitério, de todos os assuntos. Legislar é normatizar, é controlar. Está na mão do presbitério. Segundo campo de atuação do presbitério dentro da igreja, orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas. Há um problema dentro da igreja? Tem problemas dentro da igreja? Leva ao presbitério. Função do presbitério: dar resolução, solucionar, resolver esse problema. Tem muitos pastores que entram em dificuldades. Por quê? Porque ele sozinho quer resolver os problemas. Mas os problemas, eles devem ser levados ao presbitério. Deve ser levado ao presbitério. Deve ser levado da presença do presbitério para que possa ser resolvido pelo presbitério. Por quê? No item 1 nós vimos, na mão do presbitério a unção, a poder, a bênção para a igreja. O item 3 do capítulo 2 fala sobre a valorização do presbítero ou do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. Se tem um ministério e se tem uma função que tem base, embasamento na palavra de Deus, desde os primórdios, é o presbitério. Eu sei que tem ministério de apóstolo, de pastor, de evangelista, não sei porque tanto ministério aí, ministério da música, ministério não sei o quê. Mas o presbitério é que tem um embasamento bíblico desde os primórdios na palavra de Deus. Então, portanto, se você é pastor, se é evangelista, se é apóstolo, não despreze o presbitério. Não despreze o presbitério. O presbitério tem o seu local e o seu lugar de suma importância dentro da palavra de Deus e dentro dos ministérios das igrejas. Vamos valorizar, não vamos desvalorizar. Se o autor ele está dando muita ênfase nessa questão de valorização, é porque ele e a igreja e o ministério têm identificado que essa função, esse ministério dentro da igreja do presbitério tem sido desvalorizado. Vamos acordar a igreja, vamos valorizar esses homens e esse ministério que tem tanto abençoado a igreja cristã na sua história e na existência da sua história. O capítulo 3, os deveres do presbitério, subdivide-se em item 1, apacentar a igreja, item 2, liderar a igreja local, item 3, ungir os enfermos. Não confundir esse liderar a igreja local como um cargo local. Essa questão, ele era presbítero aqui, saiu, eu recebo ele como presbítero se eu quiser. Não existe isso. Uma vez consagrado, o ministério é irrevogável. Paulo diz que ele é irrevogável o ministério. Não temos como tomar de volta. Então, o item 1 do capítulo 3 diz apacentar a igreja. Diz assim o primeiro parágrafo: os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra de Deus. Ora, então, o dever e o primeiro dever do presbítero é apacentar a igreja. Para apacentar, ele tem que pregar a palavra. Então, subentende-se que um presbítero, ele tem que ser um douto na palavra de Deus. Se não é, tem que buscar conhecimento, se qualificar, pesquisar, estudar, fazer um curso teológico, ir nas escolas bíblicas dominicais, nas reuniões de obreiros. Ele tem que ser faminto pela palavra de Deus e conhecedor da palavra de Deus. Só se apacenta quando você prega e quando você conhece.
Então, um presbítero, ele tem que ser apto a ensinar. E a leitura sobre a consagração do presbitério fala que ele tem que ser um homem apto a ensinar. O item 2 do capítulo 3 fala sobre liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Além de ser apto a ensinar, ele tem que saber administrar e governar. Porque a administração da igreja local, tanto física, material e espiritual, está na mão dele. Está na mão dele. Então, o presbítero tem que estar preparado para o ensino e o governo. Que você que está no presbitério, que está na igreja local, que Deus possa te abençoar e que você possa estar apto a buscar, apto a governar, apto a ensinar todo dia, a todo momento. O item 3 diz sobre ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Olha que maravilha! A função da unção, a função da ministração da bênção através do azeite da unção está na mão do presbitério. Não estou dizendo que o evangelista e o pastor não possam ungir, mas aqui na palavra de Deus está dizendo que chame o presbitério e a cura, a bênção através da mão do presbitério. Essa questão da unção, de chamar o presbitério para a unção, denota e representa o quão próximo o presbítero está do povo. O quão próximo o presbítero deve estar junto às pessoas. Então, nós necessitamos desse pastor, o presbítero, que está lá no meio do rebanho, que está lá no meio das ovelhas, que sente a dor das ovelhas, que entende as ovelhas, que compreende as ovelhas, mas também que a qualquer momento está apto a ministrar o azeite, a unção, a bênção, a cura, a resolução, o governo de todos os problemas. A conclusão diz o seguinte: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos, né? Parecidos, caminham lado a lado. O presbítero ou bispo sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Presbítero, pastor, evangelista, cooperador, diácono, ancião, bispo, presbitério, todos têm a função de edificação, da busca e da melhoria da casa do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar melhor nos vossos corações. Que Deus possa esclarecer no domingo de manhã as suas dúvidas, né? E que Deus possa abençoar esse ministério, cada vez mais do presbitério. E vocês presbíteros, que Deus possa usá-los e abençoá-los. Aí, que Deus possa falar melhor e grandemente no coração de cada aluno. Um bom domingo com Jesus nas escolas bíblicas dominicais por todo o mundo, por todo o Brasil. E se Deus quiser, nós estaremos aqui em mais uma pré-aula, ensinando e dando um resumo, né, um abstract da revista da Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. No final da transparência, nós temos aí os nossos contatos. Você pode tirar suas dúvidas, pode pedir a resolução de algum problema que porventura nós não explicamos muito bem aqui. E que Deus abençoe e até uma próxima pré-aula. Deus os abençoe.